Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Né? Bom, mas como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita e nós temos como hábito fazer uma prece antes de iniciar os nossos programas. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para elevarem seus pensamentos a Deus e, junto conosco, realizarem essa pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar a realizar este programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que nos foi concedida para corrigirmos os erros cometidos no passado, nos reconciliarmos com os inimigos do passado e do presente, se estivermos, e buscar assim nos tornar pessoas melhores. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado aqui nesta tarde. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos que são os responsáveis pela Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Vamos cumprimentar nossa querida amiga Miriam Becker, que está aqui conosco. Olá, Miriam. Boa tarde. Que bom que você chegou, né? Muito bem. Bom, pessoal, nós hoje vamos estudar um tema que já está passando aí, né? Na nossa faixinha informativa, que é a dupla vista, né? E aí vamos pegar os nossos livros, né? E abrir na pergunta de número 447. Mas antes vamos cumprimentar a nossa querida Francisca. Oi, Francisca. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Sim, bom estudo para todos nós. Vamos lá. Capítulo 7, dupla vista. Pergunta 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista, e aqui nós temos uma observação do tradutor. Kardec usou as duas expressões dupla vista e segunda vista, com evidente preferência pela segunda vista, pela primeira expressão, segunda vista, né? Ele usou as expressões segunda vista e dupla vista, mas ele parece que preferia usar a expressão segunda vista. Em português, sendo comum, a dupla vista
o autor, ou melhor, o tradutor, preferiu utilizar esta expressão, dupla vista. Então, vamos lá. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso, aqui chamado de dupla vista, é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Olha que coisa interessante, né? A dupla vista ocorre, como dizem os espíritos aqui, sem que o corpo físico esteja adormecido. E ele afirma ser justamente a vista da alma. Kardec pergunta se efetivamente o fenômeno chamado dupla vista teria alguma relação com o sonho e o sonambulismo. E aí os amigos espirituais dizem que isso tudo é mais ou menos a mesma coisa. Okay? Mas tudo é mais ou menos a mesma coisa. Todos são fenômenos de desprendimento da alma. Né? E aí ele diz que isso que a gente chama de dupla vista é o espírito ainda no estado de maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. Isso que é bastante interessante. Ter a capacidade da dupla vista sem que o corpo esteja adormecido, ou seja, o espírito se desprende do corpo mesmo em estado de vigília. Né? De qualquer forma, a dupla vista é a vista da alma. Vejamos o que os nossos amigos Ana Maria e Djalma Santos nos falam dessa pergunta 447. Qual o comentário que eles nos oferecem sobre isso? Eles dizem o seguinte: a dupla vista é a visão à distância que o espírito realiza durante o sonho ou sonambulismo, libertando-se do corpo físico e ao som do voo na busca de seu destino. O desprendimento é sempre o mesmo e ocorre em momentos especiais, durante as sessões mediúnicas ou mesmo através de um leve sono, sem que o espírito esteja completamente livre da sua indumentária física. Ou seja, como os espíritos falaram, o fenômeno da dupla vista, ele é a dupla vista, o sono, né, o sonho, tudo isso, o sonambulismo, tudo está relacionado. São formas de desprendimento do espírito. E a dupla vista é tão interessante que ela pode ocorrer, como foi dito aqui, numa sessão mediúnica, sem que o espírito esteja, sem que o corpo físico esteja adormecido, ou em alguma outra situação. Se nós recordarmos o Evangelho, vamos verificar que Jesus, em determinado momento, ele tem também uma clara manifestação de dupla vista. Quando estava para entrar em Jerusalém, que ele diz aos seus apóstolos, né, que sigam até uma determinada aldeia, onde encontrarão uma jumenta com seu jumentinho, que tragam, né, a questão da jumenta e do jumentinho para ele, como ele poderia saber daquilo? Somente com a questão da dupla vista. Né? Então, Jesus pôde se deslocar até ali, identificou, já viu uma jumenta, um jumentinho, e disse a seus discípulos que lá entrassem e trouxessem para ele. Né? Então, ele estava em total estado de vigília, mas mesmo assim com a capacidade da dupla vista. Ok? Vamos agora. Magali chegou. Vamos cumprimentar a nossa querida Magali. Oi, Magali, tudo bom, querida? Boa tarde. E aí, vamos agora à pergunta de número 448. E Kardec pergunta: a dupla vista, ela é permanente? E os espíritos respondem o seguinte: a faculdade, sim. O seu exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente
do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Ou seja, a dupla vista é realmente também um atributo, né, de espíritos mais elevados. Não é à toa que Jesus tinha, né? Então, você veja bem, Kardec pergunta se a dupla vista era permanente, ou seja, se quem tivesse essa capacidade teria isso permanentemente. E aí, os amigos espirituais dizem que a faculdade de ter dupla vista era permanente. Agora, o exercício, né, a capacidade de exercitar esta faculdade permanente é que não era permanente. Vai depender, naturalmente, do estado do espírito, né? E aí eles vão e nos explicam o seguinte, que nos mundos menos materiais, que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa também é a razão porque eles se manifestam a voz mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros, ou seja, aqueles espíritos que têm um corpo menos grosseiro, né, mais eterizado, tem maior facilidade de comunicação, sobretudo comunicação pelo pensamento. Nós sabemos que quanto mais espiritualizado o ser, né, quanto mais desmaterializado o ser, maior será a sua capacidade de utilização das suas faculdades espirituais. Vejamos agora o comentário dos nossos amigos aqui. A modalidade mediúnica que provoca a dupla vista é sempre permanente, mas o exercício depende do desenvolvimento dessa faculdade. Ou seja, em mundos superiores, ela é considerada normal para quase todos os habitantes, enquanto que na Terra, poucos são os que a experimentam, porque a sua prática requer cuidados com o corpo físico e com o espírito. Essa explicação aqui está bastante clara, observem bem. Kardec pergunta se a dupla vista é permanente, é um estado, uma condição permanente. E aí os amigos aqui, de Djalma e Ana Maria, nos dizem que a modalidade mediúnica que provoca a dupla vista, ela é permanente, ou seja, alguém que tenha a mediunidade da dupla vista, em geral, será sempre esta capacidade, né? Agora, o exercício dessa mediunidade vai depender do desenvolvimento desta faculdade mediúnica. Faculdade essa que em mundos superiores é considerada normal para quase todos os habitantes. Ou seja, em mundos superiores, a dupla vista quase todo mundo tem. Aqui, enquanto que aqui na Terra são raras as pessoas que a possuem, né? A sua prática requer cuidados com o corpo físico e com o espírito. E aí, quando ele diz, né, que é uma faculdade que você tem, mas que vai depender da sua capacidade de desenvolvê-la ou não, nós vamos entender que é como se fosse um atributo que está dentro de você, apenas aguardando as condições propícias para o desenvolvimento. Vamos pensar na mediunidade da psicografia. Algumas pessoas acham que não têm capacidade de psicografar, por exemplo, porque nunca psicografaram. Mas eu diria que isso não necessariamente é porque a pessoa não tem a capacidade, é porque ela nunca esteve num ambiente propício a isso. Se nós colocarmos essa pessoa, de repente, num ambiente calmo, sereno, onde ela poderá se entregar totalmente à comunicação com os espíritos, muito provavelmente ela vai conseguir psicografar, né?
Agora, ela não psicografa em ambientes, de repente, tumultuados, barulhentos, cheios de outras pessoas falando diversas coisas ao mesmo tempo. Nós já tivemos esse tipo de experiência, né? Numa casa que nós frequentávamos, onde os médios faziam a psicografia em meio a uma grande balbúrdia, e muitos não conseguiam psicografar. Tempos depois, quando estes mesmos médios que nunca haviam conseguido psicografar em ambiente tumultuado, foram levados a uma sala tranquila e serena, exclusivamente para o exercício da psicografia, e começaram a psicografar lindas mensagens, né? Então, muitas coisas nós temos a capacidade dentro de nós, porém precisamos das condições, digamos assim, físicas adequadas para que essa faculdade se manifeste, ok? Vamos agora à pergunta de número 449, que é a seguinte: a dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Ou seja, ela vai surgir, ou se eu quiser desenvolver a dupla vista, eu vou desenvolver. E aí os amigos espirituais respondem para Kardec o seguinte: na maioria das vezes, ela é espontânea, mas a vontade também, muitas vezes, desempenha um grande papel. Assim, pode tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade, e verás que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista, e nisso a que chamas visão. Olha que interessante que os amigos espirituais nos dizem, né? Kardec pergunta se a dupla vista é uma coisa que você já traz com você, se desenvolve espontaneamente, ou que você pode desenvolver apenas pela sua vontade, né? E eles dizem que, na maioria das vezes, é algo espontâneo, né? Que se desenvolve em você espontaneamente. Porém, a vontade exerce um grande papel, né? E aí ele diz: podes tomar, por exemplo, os amigos espirituais dizem que você pode tomar como exemplo certas pessoas chamadas de leitoras da sorte, que eu vou ler a sua sorte, né? Algumas das quais, algumas dessas pessoas, né, leitoras de sorte, possuem essa faculdade da dupla vista, e você verá que a vontade dessas pessoas de repente saberem determinadas coisas pode, de alguma forma, desenvolver, né, esse estado de dupla vista nelas. Ou seja, pode acontecer ou pode não acontecer, vai depender de cada um. Mas não é impossível que alguém consiga, de repente, desenvolver a faculdade da dupla vista pela sua vontade. Ok? Vamos agora ao comentário dos nossos amigos aqui. A dupla vista, como tudo na vida, só se desenvolve através do trabalho, esforço e dedicação. E ainda assim, requer o concurso do tempo, que, em síntese, é o nosso maior aliado na luta pelo nosso desenvolvimento psíquico, que só chega depois de muitas experiências no campo da carne e do espírito. E aí vamos lembrar também a questão, outra vez, da psicografia, né? Nós temos médios, né, no caso de Valdo, um exemplo, porque ele nos deixou isso bem relatado, em que, para começar a escrever as obras de Joana de Ângeles, ele treinou muito tempo, né? Ele escreveu muitas psicografias como treinamento, e depois, então, Joana lhe disse que jogasse tudo fora, né? Porque aquilo ali havia sido apenas um período de treinamento. Então, é muito interessante quando nós observamos isso, né? E observamos que, de uma certa forma, nós, se tivermos um grande desejo de desenvolver algum tipo de mediunidade, pode ser que, com muito trabalho, dedicação, estudo, esforço, a gente consiga desenvolver, né? Porque nós vamos estar numa sintonia com os amigos espirituais que, de alguma forma, irão aproveitar a nossa boa vontade para também transmitir as suas mensagens por nossa internet, né? Se os amigos espirituais perceberem em você um real desejo de colaborar,
um real desejo de ser um modo de comunicação entre o plano espiritual superior e os encarnados, eles irão auxiliar, naturalmente, você a desenvolver essa faculdade, né? Então, nós precisamos, basicamente, de boa vontade, de esforço, de trabalho, de estudo, né? Para que talvez venhamos a desenvolver algumas formas de mediunidade, ok? Vamos agora, então, à pergunta de número 450. 450, exato. A dupla vista é suscetível de se desenvolver, né, pelo exercício? Nós acabamos de responder sobre isso, né? A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Os amigos espirituais dizem que sim. O trabalho sempre conduz ao progresso. E o véu que encobre as coisas se torna transparente. Aí temos a pergunta 450A. Essa faculdade se liga à organização física? Por certo. A organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias, né? É fato, né? E nós vamos ler isso no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, não, no livro dos Médiuns também, que existem alguns casos em que a pessoa, por mais que ela busque, né? Por mais que ela trabalhe, se esforce e treine, ela não consegue desenvolver a sua mediunidade. E é o que os amigos espirituais estão dizendo aqui, né? Kardec pergunta se a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício. E eles dizem que sim, ela pode se desenvolver pelo exercício, e o trabalho constante, dedicado e sincero sempre vai conduzir ao progresso. E aí, então, esse véu que encobre as coisas vai se tornando cada vez mais transparente. E Kardec faz uma pergunta complementar, que é justamente se essa faculdade se liga, de alguma forma, à organização física. E os amigos espirituais dizem que sim, né? A organização desempenha o seu papel. Há organizações, no entanto, que se mostram refratárias, ou seja, aqueles espíritos cuja organização física não lhes permite o desenvolvimento da mediunidade, mesmo com todo o trabalho e dedicação, né? Vejamos aqui os comentários. Como nós tínhamos visto, né, anteriormente, a dupla vista realmente exige trabalho, né, esforço e dedicação. E é isso que eles nos colocam aqui. Como já haviam mencionado anteriormente, eles voltam a frisar justamente a necessidade de que a gente efetivamente desenvolva tudo na vida, né, com trabalho, esforço, dedicação e tempo, né? Temos que ter paciência, porque o tempo vai trazer a resposta, né? E ele fala também que só se chega depois de muita experiência, né, no campo da carne e do espírito. Nós precisamos vivenciar a experiência. Às vezes, nós desejamos muito desenvolver uma certa faculdade, nos esforçamos bastante, mas pode ser que ainda não estejamos preparados nessa existência para esse tipo de experiência, né? Vejamos agora a pergunta de número 451. De onde vem que a dupla vista parece hereditária em certas famílias? Isso é uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Algumas pessoas dizem, minha avó era vidente, minha mãe era vidente, eu também sou vidente. Parece ser algo hereditário, né? E aí Kardec pergunta, de onde vem que a dupla vista parece hereditária em certas famílias? E aí os espíritos respondem, similitude de organizações que se transmite como as outras qualidades físicas. E depois, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação, que também se transmite de um para outro. Ou seja, como a mediunidade é alguma coisa orgânica, né? Kardec colocou,
A mediunidade é orgânica, não é espiritual. A mediunidade é uma faculdade orgânica. E aí a gente realmente pode ter essa transferência, né, de habilidades orgânicas de pai para filho. Então, os amigos espirituais explicam de onde vem essa ideia de que talvez, né, a dupla vista possa ser hereditária. E os amigos espirituais dizem devido à similitude de organizações, ou seja, de organização física. Essa similitude que se transmite como as outras qualidades físicas também, né? E depois o desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação, de treinamento, que você pode passar de um para outro. Ou seja, capacidades mediúnicas podem ser transmitidas de pai para filho. Por quê? Porque nós sabemos que a mediunidade é uma característica orgânica, ok? Vejamos aqui o comentário. A semelhança da organização física dos médiuns pode fazer com que isso ocorra. Mas, de um modo geral, o que funciona mesmo é o desenvolvimento que cada espírito imprime aos seus dons, né? Buscando com força e coragem os poderes psíquicos, que podem até se concentrar mais em algumas famílias, mas estará sempre presente em quem busca, desenvolve e sabe esperar por eles. Exatamente, né? Você tem esse dom como algo, né? Como algo orgânico, mas, obviamente, que se você não trabalhar, isso, obviamente, não vai se desenvolver, né? Desde que não seja algo gritante, né? Algumas vezes é muito distoante, você até nem desenvolve nada, mas já está tão gritante que a coisa acontece, né? Mas o que eles dizem aqui, né? A semelhança da organização física dos médiuns pode fazer com que isso ocorra, que pareça uma transmissão hereditária. Mas, de modo geral, o que funciona é o desenvolvimento que cada espírito imprime aos seus dons, ou seja, é a sua vontade de desenvolver aquela faculdade, a sua força de vontade, o seu estudo, o seu treinamento, a sua dedicação, tá? E isso pode, né, se concentrar muito em uma família para outra, porque já podem ter aquela condição física hereditária, né? E mais o treinamento, a tradição familiar fará com que essas pessoas acabem desenvolvendo esse dom mais facilmente, ok? Vejamos aqui, nossa querida amiga tem um comentário. O meu rodapé diz que hoje o estudo só iria até a pergunta 450A. Oi, querida. Efetivamente há algum engano, tá? Porque nós iremos seguir mais um pouquinho, ok? Seria interessante acertar para não fazer confusão a quem vai assistir posteriormente. Depois nós iremos acertar, então. Vejamos na 447. Vejamos aqui. 447, iremos então a 454, é porque saiu errado. É 454A, ok? Pronto, agora vai ficar correto. Ok, vamos lá então. E aí nós temos a pergunta de número 452, ok? 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Olha a pergunta de Kardec. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? E aí os amigos espirituais respondem. A doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolver. Olha que coisa interessante, né? Que coisa interessante.
algumas circunstâncias são capazes de desenvolver na pessoa a dupla vista. E os amigos espirituais dizem que sim. Doença, proximidade ou perigo, uma grande comoção podem desenvolver a dupla vista. O corpo se encontra, às vezes, num estado particular, que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Às vezes, nós podemos estar num estado de debilidade muito grande, por uma enfermidade, e o nosso espírito, por essa debilidade física, o nosso espírito, de repente, ele se desprende. Ele se desprende e vai a outros lugares. Aí você vai ter a possibilidade da dupla vista, né? E aí ele continua aqui. Tem uma observação de Kardec. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, na presença do perigo, o meio de o conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito, né? Muito interessante essa colocação de que o estado, né, o estado de excitação, o estado de preocupação, de repente, que nós estamos, né, que nós estejamos, pode nos levar a esse desprendimento, a essa capacidade de desenvolvimento da dupla vista, né? Vejamos aqui o comentário do Djalma e da Ana Maria. Em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, doenças de difícil cura e difícil diagnóstico, situação de perigo iminente, estado físico de quase coma, efeitos anestésicos durante a operação cirúrgica, em que o espírito se emancipa e vê com os olhos do espírito o que seria impossível em situação normal, né? E aí é interessante nós observarmos quando aquelas pessoas falam das experiências de quase morte, né? A experiência de quase morte. É interessante porque a pessoa está naquele estado, né? Teve uma parada cardíaca, alguma coisa, e muitos deles comentam que conseguem ver, mesmo estando naquele estado aparentemente totalmente desacordado, né? Eles conseguem descrever depois os esforços da equipe médica para reanimá-lo, né? Alguns dizem que se vê em um túnel escuro, no final uma luz muito grande, aquela coisa toda, né? É uma clara, né? uma clara demonstração do desprendimento, né? Do desprendimento do espírito, né? E que consegue ver com os seus olhos espirituais e não com os olhos físicos que estão naturalmente fechados, né? Então, é muito interessante essas situações específicas em que existe a questão, né, da dupla vista, que ela é, digamos assim, ligada, né, com uma situação crítica, né? Vamos lá. Pergunta de número 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Será que tem, gente? Pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência dessa dupla vista? Nem sempre. Para elas é coisa inteiramente natural. E muitas dessas pessoas acreditam que, se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas, né? Na verdade, quando a pessoa tem vidência de olho aberto e tudo mais, sobretudo, né? Elas acreditam, a maioria acredita que todo mundo vê o que elas veem, né? Eu tinha uma amiga que ela dizia que ela, desde criança, que ela via de olhos abertos, né? E que ela achava inicialmente que todo mundo era assim, todo mundo era como ela, né? E aí depois ela descobriu que não era, né? Que não era bem assim as coisas. Então, a maioria das pessoas, às vezes, quando elas têm essa questão da dupla vista, elas acham que todos também têm, né? Dificilmente elas se dão conta de imediato que é uma faculdade que somente elas têm desenvolvida, né? Então, a pergunta aqui.
as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? E ele diz, nem sempre. Para elas é coisa inteiramente natural. Ou seja, não tem consciência de que é uma coisa diferente, né? Para elas é uma coisa inteiramente natural e muitas vezes, né, muitas dessas pessoas acreditam que se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas são, né? É aquilo que elas sempre acreditam que possa vir, né? Que possa vir a ser algo que todo mundo tem. Vejamos aqui os comentários de Djalma e da Ana Maria. Muitas pessoas portadoras da mediunidade da dupla vista nem imaginam que possuem o poder de visualizar coisas à distância. E quando isso ocorre, pensam que é feito da imaginação. Isso acontece pela falta de conhecimento das verdades espíritas, com certeza, né? Pessoa que não ouviu falar sobre dupla vista tem essa faculdade e acha que é normal, que todo mundo também tem, né? Ou ainda porque não querem aceitar certas verdades que não estão de acordo com as suas crenças religiosas. Isso também acontece, né? A pessoa se recusa efetivamente a acreditar naquilo que está acontecendo com ela, né? Algumas pessoas chegam a dizer, eu não quero ter isso, né? Eu não quero ter essa capacidade, eu não quero ver, eu não quero saber de nada, né? Sobretudo pela pessoa evidente, realmente. Né? Alguns dizem, eu não quero ver nada, né? Eu não quero ver nada, não quero saber de nada, eu não quero ter isso. Muitos falam isso, né? Bom, vejamos agora a pergunta de número 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? Uma questão de perspicácia, né? Ele está dizendo se a gente poderia classificar como dupla vista a capacidade que certas pessoas têm, né? De julgar determinadas coisas com maior assertividade, com maior precisão do que outras, seria uma questão de dupla vista? E os amigos espirituais dizem o seguinte, é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Pode ser que algumas pessoas que sejam bastante perspicazes, pessoas que sejam bastante observadoras, né, possam fazer um apanhado geral mais profundo e mais preciso daquilo que elas estão vendo, né, daquilo que está acontecendo. Porque talvez tenha uma capacidade de observar em maior profundidade, talvez mesmo uma observação mais acurada de seus espíritos. Os amigos espirituais dizem que é sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor do que sob o véu da matéria. Pode ser, né? Aí temos a pergunta 454A. Esta faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas? Ou seja, a faculdade da dupla vista pode nos fazer meio que adivinhar as coisas? E os amigos espirituais dizem sim, ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus desta faculdade. E o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns, né? Ou seja, olha a pergunta interessante de Kardec, mais interessante ainda a resposta dos amigos espirituais. Kardec pergunta se a faculdade da dupla vista pode, em alguns casos, dar, ou seja, presciência, ou seja, pode voltar, você pode vir a saber o que vai acontecer no futuro, né? Por causa da dupla vista. Os amigos espirituais dizem que sim, ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus dessa faculdade da dupla vista, né? E o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns, né? Vejamos agora aqui o comentário do Djalma e da Ana Maria a respeito
desta pergunta. A apreciação dos fatos e das coisas do mundo extraordinário não pode ser creditada apenas à mediunidade da dupla vista, porque esse mérito também pode ser adquirido através da inteligência, da sabedoria, colocando o homem detentor de valores intelectuais e morais à frente dos outros, sem que, com isso, ele deva possuir dons excepcionais no campo psíquico. Exatamente. Você pode ser uma pessoa muito estudiosa, muito talentosa, e você, efetivamente, ter uma maior capacidade analítica, né? E você pode julgar e discernir sobre determinados pontos de uma maneira melhor que outros. Isso devido às suas experiências, né, de vida, devido ao seu estudo, devido à sua capacidade de observar. Né? Existem pessoas que são muito distraídas, que não observam nada, e outras que são extremamente meticulosas em tudo aquilo que elas fazem. Então, esses julgamentos mais precisos, essas atitudes de discernimento mais precisas, não necessariamente virão da faculdade de dupla vista, mas de um próprio desenvolvimento intelectual daquele que observa. Ok? Bom, vejamos aqui, temos uma pergunta da Magali. Magali, estamos perguntando, a dupla vista pode se confundir com pensamentos? Olha só, Magali, interessante essa colocação. Eu penso que não, né? Eu penso que não, porque a dupla vista é como se você estivesse realmente no local, observando como espectador. E nossos pensamentos, em geral, eles estão ligados a alguma coisa mais próxima, mais concreta. Você está pensando em alguma coisa, né? Agora, você pode estar imaginando, a não ser que você esteja efetivamente imaginando alguma coisa, né? Porque o seu pensamento não vai, né? Não é pensamento quando vem à sua mente alguma coisa que você realmente não tem nenhum vínculo, né? É o que acontece com o vidente. O vidente, ele, por exemplo, ele fecha os olhos e ele vê alguma coisa na sua mente que ele não está nem pensando, né? Por exemplo, se eu fechar os meus olhos aqui, de repente, olhar um quadro onde tem, sei lá, um lago, duas pessoas num barco, e de repente o barco vira, essas pessoas têm dificuldade e acabam se afogando, eu não estou pensando nisso agora. Se eu fechar os meus olhos e isso vier à minha mente, eu sei que isso não é meu, que isso é uma visão que eu estou tendo, e aí sim eu verei que é uma questão, vamos dizer, que pode ser até de dupla vista. Tá? O pensamento é algo que você sabe realmente que é seu. Você está pensando naquilo, você está preocupado com aquilo. Agora, quando é questão de dupla vista ou mesmo uma evidência, é algo que aparece na sua mente sem que você esteja nem pensando naquilo. É diferente, ok? Bom, vamos agora, então, terminamos esse nosso tema, né, da dupla vista. Vamos agora ao nosso resumo, a síntese do Livro dos Espíritos aqui. Vejamos o que o Godoy Paiva tem a nos dizer sobre a dupla vista, né? E ele diz o seguinte: a dupla vista é ainda um resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. É a vista da alma e é suscetível de se desenvolver por exercício. Há, entretanto, organismos que são refratários a essa faculdade. Ou seja, é uma capacidade da alma se libertar, obviamente que parcialmente, sem que o indivíduo esteja adormecido. Podemos desenvolver essa faculdade pelo exercício, mas também existem pessoas que absolutamente não conseguem desenvolvê-la, por mais que se exercitem e se dediquem a isso. Ok? Agora vejamos um comentário do nosso Eurípides Kuhn, nesse livro 150 anos de Allan Kardec. Né? E o Eurípides Kuhn nos diz o seguinte sobre a questão da dupla vista. Ele fala: a dupla vista, objetivamente, representa a visão espiritual, o que a alma vê,
fato muito comum em mundos mais adiantados moralmente do que a Terra. A dupla vista pode emergir em situações extremas, como proximidade de perigo, na moléstia ou numa grande comoção. Os pressentimentos quase sempre se justificam pela segunda vista, ou dupla vista, e são dos mais expressivos fenômenos espirituais tidos à conta da emancipação da alma, no estado de vigília, no qual quem possui a dupla vista vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Né? Ou seja, às vezes eu posso... Nós temos um exemplo, se eu não me engano, esse exemplo está no Livro dos Médiuns, né? De alguém que, de repente, está sentado no jardim, né? E, sentado no jardim, começa a observar o que está se passando dentro de um quarto lá na sua casa. Que ela, obviamente, não tem acesso visual a esse quarto. Mas ela está no jardim e consegue saber o que está se passando dentro do quarto. Né? E aí temos um exemplo aqui, tá? Que Eurípides vai nos colocar com relação a essa questão da dupla vista. Eurípides Barçanufo, que nós sabemos que tinha todos os tipos de mediunidade, né? Eurípides Barçanufo, que nasceu em 1880, desencarnou em 1918, com a gripe espanhola, que previra com muita antecedência a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, nos meados de outubro do ano de 1918, tá? Então, Eurípides Barçanufo previra com muita antecedência a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918, e nos meados de outubro do ano de 1918, ele estava lecionando no interior do estado de Minas Gerais, na cidade de Sacramento, quando, em meio a uma aula, ele entrou em transe sonambúlico e viu no Palácio de Versailles, na célebre Sala dos Espelhos, na França, o Tratado de Paz com a assinatura de líderes políticos. Ou seja, o Tratado de Paz, ele viu o Tratado de Paz que poria fim à Primeira Guerra Mundial. Assinaturas que lhe foi dado ler. Clemenceau, presidente Wilson e outros. Ao abrir os olhos, relatou aos alunos emocionados o que vira. Né? O que vira. Graças a Deus, em breve o mundo estará em paz. Aguardemos. 8 meses depois, em 28 de junho de 1919, o Tratado de Paz foi assinado exatamente na Sala dos Espelhos, no Palácio de Versailles. Né? Ou seja, a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial teve fim. Ok? Então, nós temos aí uma prova, né, da dupla vista de Eurípides Barçanufo, como a visão antecipada de algo que ainda iria acontecer alguns meses depois. Né? Então, é muito interessante como existem, né, nós vamos observando que existem determinadas nuances, né, nessa questão da dupla vista. Alguns têm de uma forma mais simples, outros têm de uma forma mais profunda, mais abrangente, como nesse caso de Eurípides Barçanufo, que em estado de vigília pôde, né, se desdobrar e conseguir ver o que estava acontecendo, né, ou melhor, o que iria acontecer mais tarde, né, na França, dentro de 8, 9 meses, né, que seria a assinatura do Tratado de Paz, que poria fim à Primeira Guerra Mundial. Ok? Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nós podemos comentar outra vez, né? E vocês, se quiserem, para aprofundar os seus conhecimentos, releiam essas perguntas do Livro dos Espíritos, no que tange à dupla vista, ok? Então, uma boa tarde para todos. Estamos chegando aqui, são quase 18 horas, né? Boa tarde, quase boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.